ela cresce nesses momentos. Essa é a sua missão institucional. Creio que hoje o tribunal está dando uma lição ao Brasil. Alô, governador Silva Barbosa? É. Tudo bem? O ministro Marmendes gostaria de falar com o senhor, posso transferi-lo? Positivo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Alô? Ilustre ministro. Governador, que confusão é essa? Barbaridade, ministro, uma loucura, viu? Que coisa, eu estou sabendo isso agora. É, uma decisão aí do TOF, eu acho que ele pediram do Blairo, né? Uhum. E junto com o Blairo mandaram aí, meu, de outros, uma delação desse Júnior aqui, desse Ararate, sabe? Uhum. Não, as coisas, assim, que nem uma busca e apreensão, assim, que o TOF determinou em casa, não tem nem sentido, diz que é um dinheiro que eu peguei na campanha para 2010, e que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu, ministro? E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levaram, a não ser uma arma com registro vencido, que eu não achava, eu achava que vencia porte, registro não. Então a única coisa, e mais nada. Uma loucura, viu? Que loucura. É. Que loucura. Eu vou ter um protesto, eu vou conversar com o Toffoli. Eu não sei o que é, foi embasado nisso aí que ele falou, que o cara que falou agora eu não conheço, eu vou ter que ir agora, o advogado tá aí na manhã aí, fazer, pegar a cópia, o que é esse dinheiro que ele fala aí, próximo de 4 milhões, que eu teria feito uma campanha, que ele teria dado pro Éder pagar umas coisas, eu não sei o que é isso. E é com isso que fizeram a busca e apreensão aqui em casa. Meu Deus do céu. É. Que absurdo. Eu vou lá, depois que for o caso a gente conversa. Tá bom então, ministro. Obrigado pela atenção. Um abraço aí de solidariedade. Obrigado, ministro. Se nós devêssemos ceder a esse tipo de pressão, quase que uma brincadeira juvenil, são jovens que não têm a experiência institucional nem vivência institucional, e por isso fazem esse tipo de brincadeira. Se nós cedêssemos a esse tipo de pressão, nós deixaríamos, ministro Lewandowski, de ser supremos. Minha gente, olha, deixa eu fazer aqui um rápido apanhado do que está nas manchetes, o que está nas agências internacionais. Primeiro, claro, o assunto que domina hoje as atenções, as preocupações, a perplexidade, a dor de muitas pessoas no mundo é, claro, o ataque terrorista ontem em Barcelona, no coração turístico de Barcelona, na região de Las Ramblas. Todo mundo que foi a Barcelona necessariamente foi a Las Ramblas, porque é uma área de feirinha, de comércio, de comprar coisinhas, de comer coisinhas típicas e tal. Barcelona está ali muito bem representada e, mais uma vez, um ponto central de turismo na Europa, como já aconteceu em Londres, Paris e outras capitais europeias, é alvo de um ataque, tudo indica, né? Um ataque daquele gênero lobos solitários, figuras que simplesmente ou estão vinculadas a algum esquema organizado de terrorismo, planejando e executando atentados, ou simplesmente caras que piraram, que resolveram que são representantes de algum tipo de ideologia ou de fundamentalismo e resolvem chamar a si a missão covarde, a missão cruel de matar inocentes aleatoriamente. Não são alvos militares, não são alvos políticos, não é uma embaixada, não é um parlamento, não é uma unidade militar. São lugares onde estão crianças, mulheres, homens, turistas, idosos, e produziram ali uma carnificina ontem com 13 mortos, número que provavelmente vai aumentar, porque dentre os mais de 100 feridos também nesse mesmo ataque com essa van em alta velocidade, fazendo zigue-zague numa rua de pedestre, uma avenida de pedestres, ele também deixou 15 feridos em estado gravíssimo. Então, tomara que não, mas a possibilidade deste número de vítimas aumentar é muito grande. O governo espanhol, que tem, a Espanha, um importante serviço de inteligência, fez grandes investimentos em segurança e tudo mais, não foi capaz até agora de dizer quem está por trás, quem executou
esse crime. O próprio motorista da van não foi ainda preso. Foram feitas 2 prisões ontem de suspeitos, mais um outro cara foi morto tentando romper uma barreira policial, atropelou os policiais na barreira e foi morto a tiros. Esse terceiro é um espanhol, era um espanhol, não se sabe ainda muito, não sabe nada a respeito dele, e também os 2 suspeitos, um é marroquino, o outro vive num enclave espanhol no norte da África, mas também não se tem ainda confirmação de uma relação direta deles com o crime. O marroquino teve o seu passaporte utilizado para alugar a van que foi utilizada no atentado. Segundo ele declarou à polícia ainda ontem, depois de preso, o irmão dele roubou o passaporte dele e com o passaporte dele alugou a van usada, portanto, no crime. Não sabemos, então, se ele é alguém que também foi vítima de um furto que resultou nesse tipo de crime ou se ele está envolvido de alguma maneira. O fato que deixa a gente sempre em sobressalto é que os atentados que vêm se repetindo nesse gênero, na Europa principalmente, são atentados que remetem a um novo patamar de pavor diante da barbárie terrorista, que é o patamar que coloca o ato terrorista não como resultado de uma articulação, de uma estrutura organizada, de um planejamento que envolve contatos, o cara tem que saber que dia vai fazer, como é que é melhor fazer, quem faz, quem não faz, em contatos com outros núcleos, com outras estruturas, com outra hierarquia. E isso, de alguma maneira, deixa rastros, isso abre a possibilidade de uma interceptação, de uma investigação, da captura de um fato, de uma indicação prévia que permite abortar esse atentado ou depois dele realizado, chegar aos seus responsáveis de uma forma organizada. Quer dizer, foi o Estado Islâmico? Foi. Como é que foi? Olha, no dia tal eles mandaram uma mensagem cifrada para tal fulano que repassou para Beltrano, fulano se encarregou de comprar a van, o outro se encarregou de fazer, e aí você, ao desvendar a anatomia do crime, você chega a uma estrutura organizada que, em tese, você vai combater de forma planejada, permitindo, portanto, que você atue preventivamente em muitas ocasiões. Quando é um cara que sai de casa de manhã, depois de ter trabalhado até a véspera lá no serviço que ele estava fazendo, que está morando legalmente no país, criado eventualmente no país, tem cidadania do país, ou é filho ou neto de imigrantes e é muçulmano, porque sua família é muçulmana, etc e tal. Aliás, o Barão está dizendo agora informação importante. Barão, por favor. Subiu para 14 o número de mortos, Boixá, no ataque lá em Barcelona. Um dos feridos morreu. Então você vê que coisa, né? Estava aqui falando, especulando essa hipótese, já se confirmou, infelizmente. Quando repito, um lobo solitário, não há como um serviço de segurança ter em mãos as mesmas possibilidades de prevenir suas ações, como quando está em jogo uma ação organizada, coordenada por algum grupo. É evidente que o Estado Islâmico, que quer ver o circo pegar fogo, reivindica sempre a autoria desses ataques solitários. Isso faz parte de sua estratégia. A arma mais eficaz do terrorismo, sempre, historicamente, não são propriamente os atentados, não é o número de vítimas, né? Não é a imponderabilidade da coisa, não é a imprevisibilidade. A maior arma do terrorismo é o medo. É a capacidade de incutir o medo no maior número possível de pessoas. Por isso os ataques se dão em pontos de referência, né, do mundo. Eles não querem atacar um lugar isolado, ainda que possa ter muita gente. Eles estão sempre visando pontos centrais dos seus alvos, né? A Ponte de Londres, né? O Piccadilly Circus em Paris, agora Las Ramblas e por aí vai. Na Alemanha, aquela feira de Natal, também muito visitada por turistas. Então, o objetivo, claro, é incutir o medo, incutir o pavor, né? Fazer com que as pessoas mudem o seu modo de vida, sua maneira de ser, né, os seus planos de viagens, seu cotidiano, em função de uma expectativa de algo terrível acontecer, sabe-se lá onde, sabe-se lá quando,
né? Então, é terrível acrescentar a constatação numérica da tragédia o fato de que, por mais modernas e profissionais que sejam as estruturas de segurança e inteligência dos países, e a da Espanha, repito, especialmente depois daquele atentado contra trens que matou mais de 100 pessoas em Madrid, eles investiram muito em inteligência, em segurança e tudo mais, e é assombroso perceber que não se consegue, a despeito disso, prevenir coisas como é que aconteceram ontem. O terrorismo praticado no varejo, ele sai de uma escala de organização criminosa, de organização internacional, que passa por comunicação entre os seus membros, que tem uma hierarquia, que tem um plano de ação, e vira uma coisa, repito, do maluco que acorda e resolve naquele dia tornar-se um representante divino lá de suas loucuras ou das loucuras que imagina representar na Terra, e pau no burro, e sai matando. Ao longo do dia de hoje nós vamos acompanhar, claro, os pronunciamentos das autoridades espanholas para ver o que consegue se jogar de luz sobre este caso, que é, repito, aquele que está obviamente dominando o noticiário no mundo inteiro. O terrorismo já vem ensaiando caracterizar sua ação, repito, por uma mudança de modelo. Ele deixa de ser fruto de uma ação organizada e passa a ser dominado por essas ações dos chamados lobos solitários, e seja lá o que for, o destino que isso nos indica não é nada bom, porque você consegue destruir, em tese, uma organização como a Al-Qaeda, em tese uma organização como Al-Fatah, em tese uma organização como o Estado Islâmico, vai lá onde está o chefe dele, bombardeia com aviões, mas como é que você vai pegar o cara que mora no subúrbio de Paris, segunda geração de imigrantes, e que resolve descontar ali nas pessoas o ódio, o seu radicalismo, a loucura que foi levado por uma pregação insana, como muitos deles perseguem. Esse é o fato do dia. Lamentavelmente teremos atenções a isto. O terceiro preso em Barcelona nesta manhã, sem detalhes e sem identidade. Agora, me diz aqui a Carla Bigato, já tem mais um preso, portanto, suspeito de envolvimento nesse ataque. Bom, aqui no Brasil, voltando à vaca fria, 2 operações simultâneas da Lava Jato em curso, agora a 43ª e 44ª fase da Lava Jato. Não me lembro de ter visto, não é a primeira vez, né, que a Lava Jato deflagra simultaneamente 2 fases num mesmo momento. Ambas remetem a falcatruas feitas tendo a Petrobras como vítima, e o personagem que aflora até o momento é o ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara dos Deputados, o deputado Vacareza. Ele deixou o PT já há algum tempo, hoje pertence ao PT do B, mas sua biografia continua sendo a mesma. O senhor Cândido Vacareza é um dos alvos da operação, de uma dessas 2 operações da fase da Lava Jato. Segundo as primeiras informações dos procuradores federais, ele participou de movimentos na Petrobras para lesar a empresa em negócios envolvendo uma empresa que não está identificada ainda, fornecedora da Lava Jato. Na outra operação, estão sendo investigados também contratos fraudados graças a informações privilegiadas envolvendo aí sim um grupo de empresas estrangeiras que tinham negócios com a Petrobras. A Lava Jato, portanto, bota na rua mais 2 operações simultâneas, e com isso temos aí 3 anos e tanto de Lava Jato, com operações começando agora, né, a ações de campo. No que vai dar, minha gente, não sabemos. O que foi feito até aqui tem um acervo que nos angustia pela quantidade de pessoas que já estão soltas, com tornozeleira ou sem, ou cumprindo prisões domiciliares em mansões, em apartamentos de luxo, né, ou que simplesmente já estão livres, leves e soltas para circular por aí, enquanto a gente vê muita gente fora da cadeia, ou gente na iminência de deixar a cadeia, ou gente que já deixou a cadeia, mas está em situação extremamente confortável apesar das tornozeleiras. A gente vê esse acervo de liberados circulando por aí e não consegue ver os que estavam ou estiveram no topo da pirâmide da corrupção em cana.
Quer dizer, a Lava Jato, a efetividade da Lava Jato, embora seja ela o maior evento que já aconteceu no gênero no Brasil e um dos maiores do mundo, a efetividade da Lava Jato, medida em condenações efetivas com penas cumpridas de reclusão, perda de liberdade, ainda é baixa. Tem grande recuperação de dinheiro, tem grande exposição das estruturas, das entranhas da corrupção, grande exposição, inédita exposição dos vínculos da classe política com a corrupção no país, mas cadeia mesmo para essa rapaziada. Você tem 2 ou 3 ali que estão pagando o sol quadrado, mas o resto está se divertindo e legislando, a grande maioria. Fala, Operação Abate chama, Boechat, essa de hoje, e o Cândido Vacareza... A outra é Sem Fronteiras, são duas. A Abate a 44ª. O Vacareza era chamado de bovino religioso naquela lista de propina da Odebrecht, né? Bovino religioso. Vaca, bovino, reza, religioso, né? Vacareza, Operação Abate de hoje da Polícia Federal. São 11 mandados de condução coercitiva, 6 de prisão temporária, nas 2 operações. Estão sendo cumpridos esses mandados no Rio e em São Paulo, me informa aqui a nossa Carla Bigato. Saiu ontem prévia do PIB, uma prévia com crescimento de 0,25%, modesta, mas é o segundo trimestre com prévia positiva. O primeiro já consumou a alta, né? Depois da prévia confirmou-se essa previsão de alta. Agora é uma prévia, se confirmada, o Brasil tem 2 trimestres seguidos de crescimento do PIB, e isso tecnicamente caracteriza fim de recessão. Tá? Não é um discurso político. Tecnicamente, quando um PIB registra 2 altas trimestrais seguidas, os técnicos, os economistas dizem que isso caracteriza o fim de uma recessão, né? Evidentemente que temos que comemorar esse número e perceber o quanto ele depende exclusivamente da sociedade, das pessoas, dos cidadãos, de quem trabalha. Porque não é ação governamental, ação política, políticas de investimento, alterações legais e tal que estão permitindo que a economia funcione. A economia está funcionando porque ela quer funcionar, porque os brasileiros querem que o país prospere, que o país ande, que o país saia do buraco. E esses números refletem muito mais esse esforço da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, do que qualquer outra coisa que possa ser atribuída ao Estado brasileiro, que continua remando contra nós, sempre, sempre, sempre contra nós. E finalmente ontem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, recebeu de tarde ou no final da manhã um pedido de habeas corpus contra o chamado rei dos ônibus no Rio de Janeiro, o senhor Jacó Barata Filho. Jacó Barata Filho é um dos chefões da quadrilha de donos de ônibus do Rio, que subornou, distribuiu propinas a políticos do Rio, estimadas em mais de 500 milhões de reais a partir de 2010. A parte do leão foi para o Sérgio Cabral. Esse Jacó Barata foi preso no Rio de Janeiro também em desdobramento da Operação Lava Jato. Ontem o Gilmar Mendes recebeu um pedido de habeas corpus em favor de Jacó Barata e poucas horas depois canetou e mandou soltar o Jacó Barata. O Jacó Barata e o outro figurão do mesmo grupo, da mesma quadrilha, Leles Teixeira. E aí o juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, expediu novos mandados de prisão contra ambos, para manter Jacó Barata e Leles Teixeira na cadeia, a despeito da ordem de soltura dada pelo ministro Gilmar Mendes. Produz-se ou reproduz-se aí um episódio que eu me lembro semelhante à Operação Satyagraha, quando Gilmar Mendes mandou soltar Daniel Dantas, o banqueiro Daniel Dantas, de manhã, e de tarde, antes de colocá-lo na rua, ou logo depois que o colocou na rua, o juiz Fausto de Santos, o juiz federal, mandou prender novamente, e o Gilmar Mendes foi à loucura. Teve várias reações muito iradas e tal, e acabou mandando soltar efetivamente o Daniel Dantas. Foi um caso escandaloso à época, né? Era o soltador geral da República, ganhou esse apelido do Gilmar Mendes. Agora, mais uma vez, repete-se o fato do Gilmar mandar soltar uma figura envolvida em crimes gigantescos e um juiz federal, em hierarquia, portanto, abaixo da dele, mandar prender ou manter a prisão com outros mandados. Vamos ver como é que Gilmar vai reagir hoje, com o seguinte detalhe: Gilmar é padrinho de casamento de Jacó, da filha de Jacó Barata Filho. Eu deveria, no meu modesto entendimento, declarar-se impedido de
decidir algo que remeta a alguém de suas relações pessoais tão próximas. Né? Padrinho da filha, de casamento da filha do cara, do réu. Então você pode dizer, não dá para dar essa canetada aqui, né? Mas o Gilmar Mendes tem foro íntimo muito peculiar, né? Vamos ver como é que o dia vai tratar desse assunto hoje. Toca o barco. Se nós devêssemos ceder a esse tipo de pressão, quase que uma brincadeira juvenil, são jovens que não têm a experiência institucional nem vivência institucional e por isso fazem esse tipo de brincadeira. Se nós cedêssemos a esse tipo de pressão, nós deixaríamos, ministro Lewandowski, de ser supremos.